Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é uma das principais referências do turismo no Rio de Janeiro, com mais de 3 décadas de experiência, turismóloga, jornalista e especialista em marketing. Ela é CEO do portal Turismo News, além de atuar como diretora da ABAV do Rio e do Sindetur do Rio e outras posições estratégicas no setor. Ela possui uma trajetória marcada por liderança, reconhecimento e forte atuação na valorização das mulheres do público 50+. Seja muito bem-vinda, Viviane Fernandes. Obrigada, minha querida amiga. É um enorme prazer estar aqui no seu podcast, que é um sucesso. Aliás, tudo que você é Midas, né? Tudo que você coloca a mão é um grande sucesso. É um enorme prazer. Obrigada pelo carinho e estou muito feliz de estar aqui. Então vamos começar. Vivi, ao longo de mais de 3 décadas de atuação, quais foram os fatores determinantes na sua formação pessoal e profissional que moldaram sua base como líder que você se tornou hoje? Então, Elaine, eu nasci dentro do turismo, né? Na verdade, eu tenho uma empresa familiar de 38 anos, né? Então, eu costumo falar que o meu DNA veio no turismo, né? Eu, muito jovem, já comecei na minha faculdade, eu já era guia de turismo. Então, assim, eu comecei muito jovem, fui imbuída nesse turismo, assim, praticamente eu falo que foi por osmose, né? Então, eu entrei no turismo de uma forma muito rápida, né? E fiquei durante muito tempo, né? Você nasceu aonde? Nasci em São Paulo. Paulista. Paulista, meu. Nasci na Moca, meu. No Chopp Dois Pastéis. E assim, mas vim pra cá com 2 anos de idade, então tem jeito. Eu sou carioca, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, né? Uma mais nova e o outro mais velho, enfim. E eu costumo falar que não tem jeito, né? Qualquer lugar que eu vá, que o turismo me proporcionou, né? A gente ter essa amplitude de conhecer outros lugares. Eu falo, gente, não tem local mais bonito que o Rio de Janeiro. Não tem. Sabe, às vezes eu vou a alguma praia bacana, no Nordeste, até fora daqui, e eu falo, ai, não, mas tem a Praia da Jatinga, mas tem, sabe? Não adianta, eu sou uma apaixonada pelo Rio. E considerando sua formação como turismóloga, jornalista e especialista em marketing, como essas 3 áreas se conectaram estrategicamente na construção da sua autoridade? Olha, eu acho que as 3 áreas, elas conversam muito, né, entre si. Mexe muito com comunicação. Mexe muito com comunicação. Eu fiz Rádio Band, então isso me colocou, né, muito falante, né, porque você na rádio, a rádio é uma escola, né. Fiz teatro também, que foi uma coisa que me ajudou, né, porque na época, quando eu era mais jovem, era muito tímida, e aí falaram, não, coloca no teatro que vai se soltar. Ficar desinibida. Fiz teatro, então por isso que eu falo até demais. Então acho que as coisas, elas conversam, as 3 profissões, elas conversam muito entre si, né? Marketing é aquela mente criativa, né? Então eu estou sempre com algumas ideias novas, né? Desafios novos, né? Eu gosto de sair da minha zona de conforto. Tem gente que adora aquela zona de conforto, né? De chegar em casa, né? Ter aquele trabalho do dia a dia. Não, para mim eu gosto de estar em eterno no movimento, né? Eu não gosto de nada parado, estático, tudo que é muito parado, eu acho que não combina comigo. Você é muito agitada, então. Sou bem agitada. Em um mercado que evolui tanto nas últimas décadas, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da sua trajetória? Bom, no início da minha trajetória, foi primeiro porque eu comecei muito cedo, né? E as pessoas que já trabalhavam no meio eram bem mais velhas do que eu. Então, teve o preconceito primeiro de eu começar muito jovem no turismo. A minha fala, eu não era muito escutada. Depois não, né? Depois eu criei a expertise. E também pelo fato de eu ser mulher, porque a maioria dos guias eram homens. Hoje a construção está um pouco diferente. Tá meio que equilibrado, eu acho. Tá mais equilibrado, né? No quesito guia, né? Porque em outros quesitos a gente ainda está em desequilíbrio, né? Porque, enfim, as mulheres no Brasil, nós somos 51% da população. Né? Então, eu tive um pouco de preconceito no início da minha carreira enquanto turismóloga, né? Na área do turismo, né? E depois eu fui para outras vertentes. Eu fui para a rádio, trabalhei na Rádio Band, fiz TV também, entrei na área de comunicação. A Rádio Band, quando você trabalhou, era lá em Botafogo? Sim. Álvaro Ramos 350.
Trabalhei 7 anos Era lá. muito legal, porque uma vez eu estava dentro de um motorista de aplicativo, né? E aí ele perguntou qual era o programa, eu falei, ele falou, eu assisto o seu programa. Eu falei, ai, que bacana É e bom, tal. É né? muito bom, né? Trabalhei lá em Botafogo, nos Donos da Bola, 7 anos, mas era na TV. Eu No lembro estúdio lá. dos Donos da Bola. Porque a foi. Band tem essa... De rádio e TV sensacional, lá, né? lá no estúdio em aqui no cima é Rio. TV, embaixo é tudo de vidro, então Sim. você Vê as vê os pessoas, outros. É muito legal. Legal. Show. E em que momento você percebeu que não queria apenas atuar no turismo, mas se tornar uma referência e figura ativa de transformação dentro desse setor? Então, Anne, acho que 30 anos é uma bela de uma jornada, né? Eu comecei muito jovem. Então, chegou Você começou aquele... como guia? Comecei como Como guia. E a empresa era do teu pai, a agência era do teu pai. Isso. E ainda a Nice Viap Turismo, tem 38 anos, né? Sou uma das sócias ativas da empresa aqui no Downtown. Sim. Enfim, faça uma visita, viagem Maravilhosa, muito conhecida. Fazia muita excursão pra Disney. Isso, eu levava essa meninada pra Disney. Era muito Disney. engraçado, uma cena rápida, falando agora que quando eu era aqui, eu era jovem demais. E aí, às vezes, as meninas, né, ficavam no quarto, ficavam gripadinhas e tal. Hoje a gente tem até uma estrutura para isso, enfim. Mas aí eu fiquei com uma delas no quarto e a gente ficava brincando de guerra de travesseiro, porque eu era muito nova. E ela chegou a fazer turismo, porque ela falou, Vivi, era tão legal a sua profissão que eu fui Inspirou fazer em você. turismo por sua causa. Eu falei, agora você tá vendo que não é a coisa. Não, eu fui pra Disney com 14 anos, fiquei super amiga da guia. Da guia. Porque naquela época, quando a gente era novinha, os pais nem davam dólar, dava aquele travel check. Travel check, nossa. Não, Tinha 14 anos. não, e era, imagina. E a minha guia que liberava, eu ficava assim, implorando ela pra me dar mais. Porque você tem que controlar, né? Senão a gente brincava. Elas têm contato com os pais, né? Sim. Libera tanto por dia, senão ela gasta tudo. 14 anos a gente não tem noção. Uma loucura, gente, né? Senão a gente legal. fala que ninguém come, né? Gasta tudo em bichinho de pelúcia, iPhone, verdade. aquelas coisas todas. Então tem que ter esse controle. Mas aí, onde é que eu virei ali? Eu acho que foi, assim, um pouco pós-pandemia, né? A pandemia deixou a gente muito... pensando muito, né? A gente ficou muito tempo em casa, então eu fiquei um pouco em casa, depois eu fui morar em Búzios na pandemia, né? E falei, vou dar uma virada de chave. E nisso, minha amiga, aí eu comecei a bater em algumas questões ali, né? Que a gente, de sair de uma empresa familiar. Sair de uma empresa familiar, né? Da minha zona de conforto. Né? Eu fazia muitos eventos na empresa, então eu era muito conhecida sou muito conhecida no trade turístico, porque quem não gosta, né, de ir numa festa? Então eu era as relações públicas, eu fazia as festas da empresa, então todo mundo do turismo me conhece. Do que acaba você vir uma figura popular, né, em função do que você faz. Mas eu falei, não, eu preciso sair dessa zona de conforto. E era interessante, porque dentro dos meus eventos, eu sempre fazia uma parte onde eu colocava uma parte política. Então, eu colocava o presidente da BAV para falar um pouquinho de turismo. E eu colocava alguns parlamentares voltados à área de turismo para falar. E aí foi assim que eu fiquei amiga do Otávio Leite, do Luiz Paulo, enfim, entre outros políticos que também abraçavam o turismo enquanto causa e faziam a abertura solene do evento. E aí, sem querer, eu estava ali já entrando na política, né? Sem saber que eu ia entrar, de fato, a fundo. Né? Nessa virada de chave da pandemia, né, eu comecei a falar, não... Meu currículo, não, já morei fora, já fiz curso de marketing no exterior, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estava me achando o máximo, né? Hashtag, só que não. Quando eu chegava com o meu currículo ali, as pessoas olhavam assim, isso tem até um nome que eu não vou me lembrar agora, mas eles usavam muito como se dizendo que o currículo estava acima do que você... do básico que do era... básico que eles estavam procurando. Sim. Né? Então, eu costumo falar que aquela história do marido que troca umas de 40 por 2 de 20 era mais ou menos esse preconceito que eu passava, né?
Pelo fato de eu ter um currículo muito extenso e não aceitar um estágio, uma remuneração, né, de um ticket médio muito baixo, eu tive muita porta que foi fechada na minha cara, que é uma causa que eu defendo muito, que hoje eu estou num novo desafio como uma pré-candidata, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, quem me abraçou? Otávio Leite, né? Meu querido Otávio Leite. Ele me ligou, né? E eu liguei para alguns amigos pontuais. Eu falei, vou ligar para os amigos e falar, olha, eu quero fazer alguma coisa que não seja mais o turismo, né? E aí me ligou Otávio, ele me chamou, ele falou, olha, Vivi, eu tô precisando de uma pessoa que tenha muita expertise, conheça muita gente na área de turismo. E eu perguntei para 5 pessoas que eu confio muito. 4 falaram de você. Eu falei, isso é um bom sinal. Aí ele até brincou comigo, você está preparada para gincana? Né? Porque é a campanha política. Eu falei, vamos embora, né? Aí era sexta-feira, ele falou, olha, amanhã vai ter um cafezinho sábado, vai ter um cafezinho da manhã às 7 horas da manhã aqui no gabinete, tal, se você quiser. Entrei e fiquei com ele, não saí mais. Que legal. Né? E aí criei meu núcleo, né? Chamei outras pessoas para trabalharem comigo, para a gente coordenar essa área dentro do turismo, porque o Otávio, agora ele está como consultor da FEComércio, mas ele fez 5 mandatos enquanto deputado federal, e uma das causas que ele abraçava com afinco era o turismo. Então, fiquei coordenando aquela área por muitos anos, fiquei nos bastidores com ele, adoro, acho excelente parlamentar, porque ele trabalha, eu sou escola de Otávio Leite, né? Ele trabalha em cima de causas específicas, né? Não é aquele político que bate no outro, aquela política que eu acho horrorosa, que fala mal do candidato A, B ou C. Não, ele tem causas específicas, ele trabalha e ele faz. Né? Vou te dar um exemplo, né? Ele abraça também os PCDs. Sabe aquela cadeira de rodas que você vê no shopping, desenhada no chão? Sim. É uma lei dele. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho bacana você trabalhar com um propósito. Porque para você fazer uma política para falar mal do amiguinho, fica em casa, sabe? Faz um podcast, faz alguma outra coisa. Pra fazer fofoca. E aí entrei e não saí mais. Depois que ele foi para a FEComércio, eu fui convidada por um outro partido a fazer parte do diretório, de um executivo, que é um ADM de um partido político. E fiquei lá também durante algum tempo, né, participando desse diretório, nos bastidores, né, que foi sensacional. Também ficava assim, o que eu estou fazendo nesse dia? Sabe quando você... Mas depois você vê que tudo tem uma conexão, que Deus é perfeito, né? Que Ele cria essas conexões para te preparar. Né? E aí fiquei lá, cheguei, enfim, fui tesoureira. Aí eles criaram uma comissão, né, de eventos. É bom que você foi aprendendo um pouquinho de cada. Fui aprendendo os bastidores do partido, né, até chegar num determinado momento de uma virada de chave ali, que eu fui convidada por um outro partido, que foi o Progressistas, a enfrentar um desafio de entrar como pré-candidata a deputada federal pelo meu queridíssimo Gustavo Tutuca, que foi nosso secretário de turismo, dispensa comentários. Eu costumo falar que foi o melhor secretário de turismo que o Rio de Janeiro já teve. Né? A gente não fala nem que foi da década, foi o melhor que já teve. Assim. O Tutuca reinventou o turismo no Rio de Janeiro. Né? A gente teve um aumento aí significativo, mais de 44% de aumento de turistas estrangeiros, e a gente vê que a gente não tem mais baixa temporada. Por quê? Porque o Rio de Janeiro hoje vive de eventos o ano inteiro. Então, o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, está lotado. Ele está lotado de janeiro a janeiro. Então, isso foi um trabalho incessante do nosso secretário de Turismo, Tutuca, que agora está vindo também, já é deputado estadual, continua, está vindo agora novamente, né, como pré-candidata a deputada estadual, e me chamou, me deu esse presente, me convidou para vir como federal abraçar a causa de turismo junto a ele, que foi um presente que eu tive enorme. Nossa, você não tem noção, amiga. Eu cheguei assim em cântaros, assim, porque ele me representa demais, né? Eu sou o turismo. E aí ele até brincou comigo, falou: Vivi, a gente vai filmar, não pode chorar, não. Aí eu brinquei com ele e falei assim: não tem problema não, que a maquiagem prova d'água. Coisa de mulher.
Boa sorte para você nessa nova Obrigada. caminhada, Vivi. Eu procuro falar que tudo que a gente faz com amor, eu acho que dá certo, sabe? Novas portas se abrem. E eu, assim, sou uma pessoa que acredito muito em Deus, sabe? Então, eu orava muito, eu falava que seja esse caminho, que seja certo. Então, o que aconteceu? Aconteceram milagres divinos, né? Porque o pessoal de turismo começou a me ligar e falar, vem cá. Eu comecei a fazer uns vídeos, né? E aí eu comecei a falar de turismo na internet, aquela coisa toda, que a gente tem uma prioridade de causa de muitos anos. Então, hoje eu vejo muito turismo como política pública, né? Então, a gente trabalha muito essa questão do cidadão em estado de rua, né? Que são os moradores de rua. Né? A gente fala muito de abrigos, né? E eu vou de causas de abrigos, que eu defendo muito abrigo, né, para o cidadão em estado de rua, só que a gente tem 8 mil cidadãos em estado de rua e a gente tem 2 mil abrigos, e os abrigos não são suficientes. Eu fiz um trabalho insano, eu fui para as ruas entrevistar, né, inclusive pessoas que estavam lá, assim, né, naquele estado bem precário mesmo, de chegarem a me emocionar e falar, por que você não vai para o abrigo? Ele falar, eu não quero ir lá, são 5 beliches. A comida é horrível e tal. Quer dizer, olha a situação que a gente chegou. Então, a gente tem que melhorar. Porque eu procuro falar o seguinte, que bom que o turismo está bombando. É o que a gente quer. Mas a gente precisa arrumar a casa. Porque eu fiz essa pesquisa em Copacabana, que é o quê? O portão de entrada do turista. Aí o turista chega e se depara com aquele monte de morador de rua, porque aumenta o turismo, aumenta o morador de rua, vai para lá, porque é onde está o turismo. E, consequentemente, ele fica assustado com o que ele vê. E aumenta o número de furtos, aumenta tudo, né? Então é uma coisa muito complicada que a gente tem que combater. A gente tem que arrumar a casa, né? Para depois estar preparado para receber a visita. Né? Ninguém quer chegar numa casa desarrumada, né? Então eu costumo falar que a gente tem que arrumar a casa para que os nossos visitantes, né, os nossos turistas sejam bem recebidos. E não sejam turistas de uma vez só, que a gente quer que eles voltem. E voltem. Vivi, você construiu autoridade numa era sem internet, sem redes sociais e sem plataformas digitais. O que esse período de relacionamento, que era 100% presencial, te ensinou que nenhuma tecnologia conseguiu substituir? Gente, eu acho assim, essa geração minha, né, sensacional, porque a gente tem o analógico e a gente tem o digital, né? E é muito engraçado, né? A minha sobrinha até brinca comigo, porque eu fico o dia inteiro conversando com a GPT. Aí ela fala... Tá um vício ela isso fala, agora. Vivi, parece que é uma pessoa que você está conversando, porque daqui a pouco eu tô falando mesmo. Mas a gente participou do analógico, né? A minha primeira televisão era em preto e branco. Olha só que loucura, né? Então, a gente teve essas duas vertentes. Então, eu acho que isso é sensacional. Acho que essa nossa geração, ela é muito singular, né? Porque ela trouxe essas duas potências pra gente, né? A gente tinha antes que estudar um texto, procurar na Barça. Hoje você coloca lá no GPT ou qualquer outro site, tem tudo lá, já desce. Mas é uma geração que fica muito acostumada com tudo muito rápido. É muito rápido, então tudo muito fácil. A gente tinha que fazer um dever de casa muito maior. Então, eu acho que é muito interessante. Acho que a nossa geração é uma geração diferenciada, né? Porque ela lida com as duas coisas de uma forma Passamos pelas duas fases, né? Exatamente. E o bom é você estar sempre em movimento, né? Então, atualizando. Assim, se atualizando. E eu sou uma pessoa que eu fiz muito curso de mídia digital na pandemia, não fiquei parada. Eu falei, vou ficar parada? Não, vou fazer curso. Então, para entender esse mundo novo, né? Então, eu engajo bem nos dois lados. Sim. Então, isso é muito bacana. O Rio de Janeiro carrega a ambiguidade de ser cartão postal mundial e também enfrentar crises crônicas de imagem. Como crescer dentro dessa contradição que mudou a sua visão no turismo? Pois é, foi o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente tem essa cidade, esse estado maravilhoso, né? Não só a cidade, esse estado, porque a gente tem a Costa Verde, a gente tem a região dos lagos, a gente tem a Serra, Mauá, porque aquele friozinho. Itaipava. Quer dizer, o Rio de Janeiro, eu costumo falar que ele tem tudo, né? Ele é completo, né? Fora o calendário de eventos que é intenso, não só na cidade do Rio de Janeiro,
como em todos os lugares, em Búzios você tem também o Degusta Búzios, todos Vários os locais eventos, vivem de eventos, etc. Mas vou voltar para a história dessa dificuldade que a gente está tendo com o excesso de turistas, que, graças a Deus, a gente está tendo. Foi um trabalho incessante, não costumo. A gente tem que também elogiar, né? Não tem que só criticar. Foi um trabalho incessante e feito com maestria pela equipe da Secretaria de Turismo, né? Tutuca, Monfort, Pinho, todos eles, um beijo para todos que fizeram esse trabalho incessante, que deu resultado, porque tem o quiosque também estou no Rio, que fica em várias regiões, ele é itinerante, e ele tem o mesmo desenho que você tem da Rio Expo. É interessante isso. Eles fizeram um trabalho de marketing, eventos de excelência. Legal. Então, cresceu muito. E aí, é inevitável que... Em contrapartida. Exatamente. Isso porque você nem citou a violência, você só citou os meninos de rua. Pois é. A gente tá... O que assusta muito o turismo. Muito, porque... principalmente Copacabana, né? Vou voltar para Copacabana porque não tem jeito, né? O turista ainda entende que Copacabana... Ainda tá assim? Ainda é a número 1 Copacabana? É. Sério? É porque eu moro na Lagoa, perto do Costa do Cantagalo. Então, eu frequento muito Copacabana. Então, eu falo que não adianta falar que não, porque a Copacabana é minha casa também. Então, eu vivencio aquilo, né? Então, não adianta. Aumentou o número de furtos, né? Eu cheguei a fazer um trabalho de rua, entrevistando não só moradores em estado de rua, como eu entrevistei um motorista, por exemplo, de aplicativo de entrega, né? Que ele falou que teve a moto de um amigo dele, de um colega de trabalho, furtada em plena Miguel Lemos de dia, né? Então, assim, fora celular, eu tive uma amiga que veio de Búzios, ficou hospedada na minha casa, e ela chegou e falou, não, jogou a bolsa dela assim, a gente foi jantar em Copacabana, jogou a bolsa dela numa varanda, eu falei, não, coloca a bolsa... Aí ela... Precisa, Vivi, de repente, você não acredita, passou uma moto de um casal... Levou a bolsa. Levou a corrente do rapaz, do casal. E ela viu. Ela ficou apavorada. Quer dizer, é horrível isso. A gente convive com o aumento de turistas, mas a gente convive com o aumento de furtos, a gente convive com o aumento dos moradores em estado de rua, né? E assaltos também, né? Que são inevitáveis. Então, a gente tem que melhorar assim, a segurança pública. E tem uma coisa que eu sei que é muito polêmica, mas eu sou a favor. Tá? Eu sou a favor do abrigo compulsório. Eu sei que muita gente vai falar, eu não sou, eu acho que... Então, o que acontece? A gente tem um problema hoje. Mesmo eu sendo a favor, não tem solução, porque a gente nem tem a quantidade de abrigo suficiente para a quantidade de cidadãos em estado de rua, né? Que a gente chama que são os moradores de rua. Não temos, né? Não temos a quantidade, quer dizer, não daria. E outra coisa... Eles são insalubres. A gente precisa melhorar a condição de um abrigo desses para que o próprio morador de estado de rua queira ir para lá. Então, porque senão eles ainda preferem ficar na rua, né? Exatamente. Por que a gente não pode transformar? Olha só que interessante. Essas ideias assim que a gente vai... Por que a gente não pode transformar um abrigo e oferecer cursos técnicos, por exemplo, até de turismo, né, que agora está super na moda, até a favela tour é uma coisa muito em voga. Meu filho mora fora do país, ele fala, mãe, aqui todo mundo só quer conhecer a favela, ninguém fala do Rio, porque a favela está bombando. Né? Então, por que não transformar em cursos técnicos, de guias, cursos de língua, né? Fazer um tratamento, porque eu sei que alguns abrigos têm, outros não, para dependentes químicos, principalmente, porque o dependente químico ele não quer sair da rua, porque ali ele sabe que num abrigo ele não vai ter o que ele consegue. Então, né, mas que isso não tivesse só em alguns, tivesse em todos, que a gente, né, eu acho que aí você dando qualidade de vida, você dando um lar para essas pessoas de verdade, eu acho que isso atrairia também. Né? Talvez não precisasse ser nem compulsório. O próprio cidadão em estado de rua gostaria de ter um abrigo com dignidade. Então, isso falta muito, que eu acho que isso resolveria o problema, porque o turista ele fica assustado com a quantidade de gente que vê. Você tem ido para Copacabana? Eu vou de vez em quando. Praia raro, mas vou mais para restaurante. Eu fui fazer um trabalho de entrevistar
né, essas pessoas na rua, é um do lado do outro. Então, você imagina um turista. Eu até entrevistei uma senhora, ela falou, olha, eu tenho alguns Airbnb e tal, e a maior reclamação deles é essa, porque às vezes são pessoas de família, né? Eu entrevistei um que eu até me emocionei, porque ele era eletricista e estava sem trabalho, mas o turista, quando olha, ele fica assustado, ele não vê... Com certeza. Aqui, né? Nova York tá muito assim, tá? A gente tá falando assim do Rio, claro, Toda não cidade mas grande. me assustei com Nova York Nova York também assusta. Muito. Fiquei apavorada. Já foi há 10 anos atrás, era um lugar. Agora é outro. É outro. Tomei um susto. É Imagina, porque tomara que... são cidades grandes de turismo, Todo né, mundo quer ir pra lá. Mas a gente tem que dar uma sabe, melhorada nisso tem aí. Uma solução, né? Precisa. Então, a gente precisa mudar essa cara do Rio, né? Porque, deixa eu te contar até uma curiosidade antes da próxima pergunta. Você sabia que o Rio de Janeiro não está entre as 10 cidades mais violentas do Brasil? Sim, eu sei não disso, tá. eu leio isso. Então a gente não é, entendeu? Então, assim, só que é o seguinte, tudo porque que lá acontece fora só no passa Rio, noticiário ruim. mas repercute para o mundo inteiro, porque o Rio de Janeiro é portão de entrada do turista. Então, se pegar um celular numa outra região, num outro estado, não vai repercutir. Mas se pegar no Rio, repercute para tudo quanto é lugar, entendeu? Sai no New York Times ali, entendeu? Então é uma loucura. Então nós somos o portão de entrada do turista do Brasil. Isso é fato, né? Vivi, você navegou num setor historicamente dominado por homens. Nem fala, amiga. Em que momento você percebeu que sua simples presença naqueles espaços já era, assim, um ato político de transformação? Olha, eu vou te falar que eu tenho um lema que eu falo que eu não choro com os tubarões, entendeu? Mas meu início, principalmente quando eu fui para os bastidores da política, né, que eram, sei lá, 10 homens e 2 mulheres, 2, 3 mulheres, chegaram a mandar eu calar a boca, sabe? Eu estar conversando como eu estou com você e falar, cala a boca, deixa eu falar agora. E aquilo, sabe? Te deixar de um jeito, porque a gente tem hoje uma cota obrigatória na política, por exemplo, de 30% de mulheres, né? Eu acho que a gente tinha que nem ter cota, mas isso é um trabalho que eu não sei se a gente vai ver na nossa geração, sabe? Tinha que ser uma coisa igualitária. Mas a gente tem que ter a obrigação de colocar cotas, senão eles não colocam nem a mulher. É uma loucura isso. E isso não é só na política. Em qualquer cargo de liderança, de CEO, de diretoria, se você vê, tem mais homem que mulher, mas na política, principalmente, né? Então, eu tive, assim, a minha voz muito silenciada por muitas vezes. Mas agora que eu decidi sair da caixinha, literalmente, né? Sair do ADM e me colocar como pré-candidata, agora minha voz é a minha voz, né, minha amiga? Agora eu vou falar o que eu quiser. Microfone e vai no Elas Falam Tudo. É isso aí. Existe algum momento específico da sua trajetória em que você precisou se reinventar completamente para continuar relevante no mercado? Então, foi essa virada de chave que eu te falei pós-pandemia, né? Essa virada de chave que me fez ir para a política, né? Que, na verdade, foi uma grande coincidência. Quer dizer, coincidências não existem, né? Que eu acredito muito em Deus, então eu acho que era o meu caminho mesmo, que já estava ali traçado. Te levou até... Porque eu tentei muito entrar na hotelaria, né? Eu tive um hostel, então, assim... Eu virei a chave tentando sair um pouco da área de agenciamento, que a gente chama. Né? E acabei na política. Então, foi um momento que eu falei, chega, para mim já deu... Né, tem um tempo limite, né? As empresas sabem disso, tanto que grandes empresas multinacionais elas vão trocando os funcionários de setores, né? Porque tem uma hora que você começa a não produzir mais a mesma coisa. Então, aquilo ali, para mim, eu queria algo diferente, algo mais. Mas eu queria dentro do turismo. Eu nunca pensei que eu fosse entrar na política, né? Mas o Otávio me chamou, e quando ele me chamou, eu fui. Agarrou e quando eu com unhas e fui, dentes. eu me apaixonei tanto quanto eu sou apaixonada por turismo.
turismo. Eu falo, gente, são duas coisas apaixonantes, que as pessoas ou amam ou detestam, Mas né? se conecta muito. Se conecta muito. Tudo é política na vida, né? E falando agora da nossa parceria, que ela também é jornalista, como eu. Como a sua vivência no jornalismo contribuiu para a sua leitura de cenário, posicionamento estratégico e construção de narrativa dentro do turismo? Então, o jornalismo ajuda muito, né? Porque a gente se posiciona de uma forma melhor, né? Acaba tendo um raciocínio mais rápido, né? Como a minha escola foi rádio, né? O rádio é muito... Tá no ar. Tudo Né? rápido. Tudo rápido, tudo na hora, né? Se você não dá a tua fala, engolem a tua fala ali. Você tem que estar o tempo todo ligado no que as pessoas estão falando para você interferir, colocar a tua fala, o teu ponto de vista. É um falando em cima do outro, então você trabalha muito na linha do improviso também. Quanto tempo você ficou na Band News? 8 anos. Caramba! Tinha um jargão seu? Tinha alguma coisa que você falava? Não, foi assim, foi muito interessante. Porque todo jornalista tem um jargão, né? Foi muito interessante. Eu trabalhei com o professor Armando Pinheiro Guimarães, né, que eu tenho profunda admiração por ele. É um querido. Eu fui fazer, na verdade, uma entrevista falando da minha empresa, né? E ele é uma graça, uma pessoa assim, um ser de luz. E aí eu fui fazer uma entrevista, ele falou: Vivi, você tem uma energia boa. Ele é assim, todo, sabe, místico e tal. Ele é uma pessoa com uma inteligência fora da curva, né? Criou o supletivo, aquela coisa toda. Ele é uma pessoa incrível. E aí ele falou assim: não, eu quero você do meu lado. Eu falei: professor, mas quando? Não, eu quero você fazendo rádio comigo aqui. Sempre. Aí toda quinta-feira eu trabalhava na empresa e toda quinta eu ia para a Band. Legal. E aí depois eu fazia, e depois a gente começou a fazer TV também. Então foi muito bacana, porque... Uma experiência única, né? Foi uma experiência única. E aí, no início, eu só entrevistava gente de turismo, né? Autoridades, né? O presidente da BAV, o presidente da Sindetur, etc. E tal, essas associações que eu até faço parte. Então, que hoje você é diretora. Era até para mim era um caminho muito fácil, porque são todos meus amigos de vida, me conheceram com 16 anos. Entendi. Né? Hoje eu tenho, 50 e... Tá linda, isso que importa. E aí, o que acontece? Eu tive essa comunicação. Daqui a pouco, o professor Armando às vezes falava: Vivi, hoje eu não vou poder ir. Entrevista para mim. Aí eu tenho uma entrevista muito interessante que eu fiz, que foi com um dentista, que eu falei: mas professor Armando, cadê o script da entrevista? Você vai levar. No improviso. No improviso. Aí eu falei: bom... O que eu vou fazer? Aí eu comecei. A saúde começa pelos dentes. Aí comecei, deixei ele falar, claro, né? E aí, dentro da fala dele, eu ia criando as perguntas. Sim. Então, essa escola de improviso que eu tive foi muito interessante. Me trouxe uma narrativa muito fácil. Então, eu falo muito fácil em público, eu falo muito fácil. Para todos entenderem. Para todos entenderem. Então, eu fiz ao vivo, era igual. Ao vivo é isso, é improviso. É isso. Errou, pede desculpa e vambora. Vambora. E na rádio, como a gente chegamos a ser o quê? Enfim... Era uma roda inteira ali, era uma briga para falar, né? Então você tinha que estar sempre com um discurso muito bom, né? Para tua fala ser a melhor de quem estava lá. E eu tinha um quadro que chamava Entrevistando com Vivi Fernandes sobre turismo. No final eu já estava dentro do staff, né? Já entrevistando todo mundo que era de turismo, que não era. Então, isso foi muito, muito saudável para a minha construção, inclusive na minha parte de comunicação. Legal. E 3 décadas de mercado significam que você viu gerações inteiras de profissionais entrarem e saírem do turismo. O que diferencia quem permanece relevante de quem desaparece? Isso é uma loucura, gente. Eu vi muita empresa fechando. Muita empresa grande fechando. Soletur, né? Teve uma tal de Estela Barros também? Estela Barros. Agora ela está sob nova gestão, né? Mas não mais com vovó Estela, né? Conheci vovó Estela, né? Tive esse privilégio de conhecer vovó Estela Barros. Muitas entram e saem do mercado. Muitas entram e saem, assim. Então, o turismo, tanto o turismo receptivo, né? Quanto o turismo exportativo, né? Que é de levar... Né? As pessoas não entendem um pouco essa diferença. Ele é muito sensível,
né? Ele é muito sensível a tudo. A gente está agora num período muito complicado. Então, por exemplo, para o mercado exportativo, né, as pessoas estão com medo de viajar para fora, com essa coisa toda de história de guerra, disso, daquilo, as pessoas têm medo. É um mercado muito sensível. Quando o dólar aumenta, né, e euro também, enfim, aumenta também a quantidade de turistas para o Rio, né, quando a nossa moeda tá mais desvalorizada, porque passa a ser um destino, né, que você mais acessível economicamente falando. Então é uma contrapartida. E o turismo exportativo não fica tão bom, porque fica mais caro viajar para o exterior. Então eu costumo falar que você tem que ter uma coisa chamada no Rio de Janeiro, né? Para os turistas virem, a gente não tem que ter baixa temporada. Exatamente o que o secretário, né, o nosso ex-secretário, deputado Tutuca, fez. Ele fez eventos permanentes sem ter baixa temporada. Então, a gente teve assim, um aumento absurdo de turistas. Porque os turistas viviam só do carnaval, do ano novo e sobre isso. Agora não. Agora a gente tem todo mês um evento no Rio de Janeiro acontecendo diferente, de gastronomia, de música. Algum festival. Então isso não traz mais a baixa temporada para o Rio de Janeiro. E no turismo exportativo, né, a gente tem que ter uma educação financeira muito grande, porque o turismo exportativo ele é mais sensível, ele é muito sazonal. Então, na medida que entra alguma ameaça de fora, que seja qualquer, ele é mais sensível, as pessoas param de viajar. Então, eu costumo falar, quem não tiver educação financeira no turismo exportativo não sobrevive. Por quê? Porque na alta temporada acaba tendo uma demanda muito grande, consequentemente ganhando muito dinheiro, e você entra na baixa. Né? E ali na baixa, se você não tiver uma educação financeira, quebra. Você não aguenta. É isso aí. E quais foram os momentos mais críticos do setor turístico que você presenciou e como eles impactaram diretamente sua atuação como empresária? Eu acho que não tem outro, né? Do século que foi a pandemia, né? A pandemia impactou diretamente... Ali eliminou muita gente do mercado. Muita gente. Inclusive essa questão da educação financeira, né? Porque quem não tinha subsídios para aguentar meses de fronteiras fechadas, o turista não vinha nem ia, né? Não suportou. Então, foi um período muito complicado do turismo. Acho que foi o período mais complicado que a gente já teve, né? E essas guerras que acontecem... Enfim, né, que mesmo que no Brasil nós não afetem, como teve né, a guerra de Dubai, o turista fica preocupado, né, de viajar, de se movimentar, né? De se movimentar, exatamente. Mas assim, sem dúvida nenhuma, a pandemia impactou muito, né? As pessoas nem tinham como vir, nem tinham como fazer turismo. E o interessante é que o nosso secretário, né, agora deputado, o Gustavo Tutuca, o que ele fez? Ele pegou uma gestão pós-pandemia. Olha que desafio. E foi quando eu entrei também na política, cuidando da área de turismo. Olha que desafio. Você trazer esse revival aí do turismo, e a gente conseguiu. Todo mundo do turismo se uniu, demos as mãos e voltamos com o turismo com força toda. E o turismo está num momento histórico. Ele bateu os recordes de antes da pandemia, sim, muito mais. Então, olha que interessante, né? A gente passou por esse momento muito difícil, mas hoje a gente está num momento melhor que o turismo está vivendo. E de que forma você enxerga o turismo hoje como uma ferramenta real de geração de riqueza e desenvolvimento social para o estado do Rio de Janeiro? Eu costumo falar, eu tive uma fala de um desses congressos de turismo, né? Que eu escutei uma fala que eu trouxe para mim, que eu falo, turismo não é vocação, é a solução. Porque turismo é uma máquina, turismo gera emprego, gera receitas, turismo gera economia criativa, né? Uma cidade que vive do turismo, é uma cidade rica em potencial em todos os aspectos. Então, o turismo ele é uma máquina. O turismo, eu digo hoje, sem menor sombra de dúvida, que o Rio de Janeiro é uma cidade que precisa viver de turismo e que todas as cidades que vivem de turismo são
sem a menor sombra de dúvida, as cidades mais prósperas que a gente tem, né? Porque são os turistas que vêm, então eles têm eles vão no mercado, eles vão num restaurante, eles dormem num hotel, eles vão fazer compras, eles vão no shopping, eles estão aquecendo a economia toda. Então, o turismo é a solução de qualquer local para que haja prosperidade, né? Principalmente no nosso Rio de Janeiro. Eu costumo falar assim, quando as pessoas me perguntam, você é carioca? Eu falei assim, eu moro onde você passa férias. É isso aí. Arrasou. Adorei. Como que você avalia o comportamento do consumidor de turismo ao longo de décadas e quais mudanças foram mais disruptivas nesse processo? Bom, eu acho assim, hoje a gente está com um aumento significativo de turistas estrangeiros, que era uma coisa que no Rio de Janeiro a gente tinha muito turista argentino, né? Então hoje a gente tem turistas do mundo todo, a gente teve um aumento de turistas canadenses, por exemplo, né? Então a gente está tendo um novo perfil do turista estrangeiro, né? Que não são só os Los Hermanos, né? A gente está tendo ali turistas do mundo todo que vêm conhecer, né? Os navios vêm, os turistas chineses, e ficam todos encantados com o Rio de Janeiro, com o Brasil, porque a nossa cidade é a cidade mais maravilhosa do mundo mesmo, né? E aí, quando eles vão para o carnaval, aquilo ali é uma coisa que, meu Deus, ela impacta a gente que já está no carnaval, que vive no carnaval, que está na Sapucaí todos os anos. Imagina quem está vendo isso pela primeira vez. Então, nosso Réveillon, nossa queima de fogos. Nosso Réveillon foi o maior, né? A gente entrou pro Guinness como o maior Réveillon do planeta, gente. E foi a primeira vez que eu fui assistir, você acredita? Ai, que legal. Eu com 43 anos, todo mundo, você já foi ver a queima de fogos de Copacabana? Eu falei assim, não, esse ano eu vou. E fiquei numa festa maravilhosa lá no Hotel Fairmont. Eu adoro. E adorei a queima de fogos. Nunca tinha assistido, só pela televisão, né? Mas é muito bonito mesmo. E super organizado, vou te falar, me surpreendi. Sim. Tudo bem que eu fui de Uber, não tive problema. A galera que foi de metrô não viu uma violência, não vi briga, não vi assalto. Tinha policial pra tudo quanto é lado, todas aquelas ruelas. Eles tá de parabéns. Eu falei, eu como carioca me surpreendi. Não, e a quantidade. Porque todo mundo falava, é perrengue máximo. Pra você ir embora, cara, você entra naquelas ruelazinhas, você pede um Uber. Tem um monte de moto Uber. Quem não quiser ir de metrô, naquele vulco-vulco que sai. Exatamente. E outra, acabou a queima de fogos, a galera ainda fica na praia, não vem todo mundo embora mesmo. Ou fica lá até de manhã. Entendeu? Então aquelas milhões de pessoas, ninguém vai embora todo mundo junto. Entendeu? Não é um show que acaba, vai todo mundo embora. Entendeu? Fica todo mundo lá. Não, o maior Réveillon do planeta. E a segurança lá é realmente de tirar o chapéu, eu gostei. né? É de tirar o chapéu. Eu gostei, estive lá, gostei, aprovei e indico. Olha que maravilha. Isso aí. Vivi, quais foram os momentos mais desafiadores na gestão da empresa que você conduziu com decisões críticas que impactaram o futuro do negócio? Olha, na minha empresa em específico, a gente tem 38 anos, né? Então, a gente passou por 11 de setembro. Começou com seu pai mesmo? Ele que é o fundador, Legal. né? É uma empresa familiar. Então, passamos por 11 de setembro também, que foi um grande baque. Nossa empresa era especializada em Estados Unidos. Foi depois que a gente começou a abrir esses leques para vender para a Europa, para vender receptivo, para vender congressos. Então, assim, a empresa se reinventou num pós-pandemia, 11 de setembro, né? A própria pandemia também, a empresa teve que se reinventar. Hoje a gente tem um setor bem estruturado só para receptivo e congressos, quer dizer, para a gente receber os turistas do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tudo que tem toda crise, né? Eu tenho um amigo que fala isso, ele dá muitas palestras. Se você tirar o S, né, fica cria. Então, eu acho que toda crise, ela traz uma criatividade para você poder se reinventar, né? Então, isso aconteceu no turismo, né? Isso acontece na vida da gente, né? Nas nossas histórias, inclusive pessoais, porque se a gente não criar, né, a gente não sai da nossa zona de conforto e a gente fica no mais do mesmo. Eu falo que mais do mesmo é uma coisa que não me pertence. Eu não nasci para ser mais do mesmo. Eu não nasci para ser nota 7. Eu falo isso muito para minha sobrinha. Eu falo, Clarinha, a vida não quer
nota 7, entendeu? Nota 7 é todo mundo. Você tem que estar sempre... Superior. Ter algo a mais. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Que meu pai falava, Minha olha... mãe também falava isso. Meu pai, ele foi de caixa de banco para abrir uma sucursal de banco. Quer dizer, ele foi de caixa dona de banco. Naquela época era muito possível isso, né? Então ele falava, eu sempre fazia um algo a mais, né? Nunca o que me era pré-determinado. Eu fazia sempre um plus. Nesse plus, levou a ele de ser caixa de banco a ser o quê? Um presidente de um banco, Legal. gente. Então, isso eu levo para o meu coração. Então, eu nunca, em tudo na minha vida, eu procuro fazer de forma muito intensa, sempre dando algo a mais. Bacana. E é sensacional, porque o resultado acontece mesmo. É isso. Vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui na Barra da Tijuca, Barra Grill. Você gosta de carne, Vivi? Adoro! Amei! Ah! Maravilhosa, obrigada. E vamos lá. Como é que foi liderar a Associação dos Embaixadores de Turismo em um dos períodos mais críticos da história recente, como a pandemia? Gente, é uma loucura, porque vem pós-pandemia. Eu já estava na campanha do Otávio, né? E aí o Baiá me ligou e falou, Vivi, eu queria te fazer um convite. O Baiá é o nosso vice-presidente dos embaixadores de turismo do Estado do Rio de Janeiro. O Baiá me ligou e falou, Vivi, eu queria te fazer um convite para você presidir a Associação dos Embaixadores de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei, ok, eu topo. E eu estava no meio da campanha. E campanha você tá lá, de jeans, com aquela coisa toda, né? Com as praguinhas da campanha. Eu peguei, os bottoms, passei na minha casa, peguei um longo, entrei no Fairmont, troquei de roupa, me reinventei ali, porque teve a solenidade da minha posse enquanto presidente, né? Saí da solenidade, me vesti de novo de campanha Otávio Leite e... foi um desafio muito grande. E nisso acabou a eleição, eu me dediquei integralmente a 2 mandatos consecutivos com os embaixadores, agenda intensa, né? Os embaixadores de turismo do Estado do Rio de Janeiro, eles têm uma identidade própria, né? São figuras singulares no mercado de turismo, né? Isabelita dos Patins, né? Milton Cunha, pessoas icônicas, né? Que traduzem o Rio de Janeiro nas suas mais diversas formas, né? Então, ele é uma associação completamente diferente de todas as outras que eu convivo, né? Que é a BAV, que é a Associação Brasileira de Agentes de Viagem. Então, nós somos voltados a soluções para os agentes de viagem, sindicatos de turismo também, soluções para os agentes de viagem. Impetu, que eu também faço parte da diretoria, a gente faz pesquisas contínuas sobre aumento de turistas, o que pode ser melhorado. Não, e os embaixadores não, eles têm essa singularidade, né? Então você tem personagens ali icônicos, né? Que vêm desde o querido Eric Herrera, um beijo grande, a pessoa que eu adoro, virou meu amigo de alma, que é diretor do Municipal. Então a gente traz a música erudita, né? A gente tem cantores, enfim, é uma pluralidade, né? A gente tem ali uma pluralidade, não só no mundo empresarial, como você tem empresário de turismo, artista, cantor, como você tem uma pluralidade religiosa, você tem pastor, você tem judeu, a gente costuma ser uma identidade muito plural, né? Eu fiz 2 mandatos, me afastei para entrar na área, para enfrentar esse novo desafio enquanto pré-candidata, porque não dá para fazer as 2 coisas juntas. Eu costumo falar que... né? Haja agenda para essa pessoa. Eu sou muito focada, entendeu? Então, eu falo assim, eu foco e vou naquilo. Então, eu sou muito intensa. Então, não dá para eu fazer... Até dá, porque nós mulheres temos mãos de polvo, né? A gente é mãe, empresária, dona de casa, mas enquanto desafio profissional... E isso já era um anseio que eu tinha muito antigo, né? Quando eu estava no outro partido e eu entrei para querer me pré-candidatar enquanto vereadora, mas acabei entrando no diretório do partido anterior que eu estava, não agora que eu estou no PP. Já era um anseio que eu tinha de sair
para mostrar um pouco desse Rio de Janeiro, para poder colocar na prática o que eu tenho de bagagem, né? Porque eu falo que não adianta nada a gente ter essa bagagem E não e passar, ela não colocar em prática, a e gente não não colocar em passar. prática, né? Porque a gente tem tanta coisa boa aí para a gente fazer ainda pelo Rio de Janeiro, a gente está só no começo, né? Então eu sou muito idealista. Então, de fato, essa minha pré-candidatura ela vem imbuída numa política idealista, que ela é muito diferente desses políticos que a gente tem arcaicos e que a gente tem que fazer uma reciclagem, sabe? Isso já está ultrapassado, aqueles discursos congelados, entendeu? Isso não tem mais, a gente tem que ter pessoas com causas específicas, que abracem causas específicas para que a gente, de fato, prospere no nosso país. Porque já está na hora de ter uma mudança. E a gente tem que ter uma mudança, amiga, com voto. Não tem jeito. Agora, posso fazer uma crítica aqui? Claro. Que eu coloquei até nas minhas mídias digitais. A gente falta educação política. Por exemplo, o meu filho agora na faculdade está tendo aulas de educação política. Eu sempre falei isso, que aqui tinha que ter nas escolas. Exatamente. Tanto política quanto econômica. Perfeito. Tem que ter uma matéria de ajudar as pessoas também a usarem o dinheiro, fazer alguma coisa com o dinheiro. Sim. Principalmente a gente investir, que é mulher, né? Investir. Político, então, aí número 1, tinha que ser. Né? Primeiro que tinha que ser obrigatório Eu um também político acho, ter isso. Eu também acho. Mas você sabe que isso, na minha visão, isso é uma concepção Viviane. Claro, né? Eu tô sendo redundante. Eu acho que, de alguma forma, me soa um pouco proposital, né? Porque é muito mais fácil você manipular, né, o cidadão Quem não é, ignorante politicamente do que politizado. Porque o meu filho hoje, eu discuto com ele com política como se eu estivesse discutindo com uma pessoa. Quer dizer, porque ele já está politizado. Agora, se ele tivesse isso imbuído desde a época da escola, né, com certeza as pessoas estariam votando melhor, escolhendo melhor o seu candidato, e a gente não estaria vivendo esse caos político que a gente está vivendo hoje, com tantos escândalos, com tantas... Enfim, não vou entrar nesse mérito, porque, como eu te disse, não é a minha função aqui bater em ninguém, é mostrar o que eu vim fazer e fazer da melhor forma possível, né? Mas que tem que ter uma limpeza aí, que a gente tem que tirar muita gente e colocar gente boa, preparada para o cargo, né? Para melhorar, a gente tem que fazer isso. E a gente só faz com educação política. Então, gente, fica aí o dever de casa de vocês entenderem um pouco. Eu coloquei nas minhas mídias, eu falei assim, vocês sabem o que é ser um deputado estadual, federal, um vereador? Ninguém sabe. Tem gente que não sabe nem qual que é o papel, a função dele. Tem gente que não sabe. Eu tô como pré-candidata, tem gente que fala assim... Mas você vai fazer o quê? Primeiro que pré-candidato, você não pode fazer nada, você não tem que falar de lei, não tem que pedir voto, você está como pré-candidato, ponto. Né? Mas ele chega e fala assim, sabe que na minha casa ali, perto da minha casa, não tem uma pracinha para os meus filhos brincarem? Você podia falar com alguém? Não. Juro por Deus, já escutei isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, gente. Aí eu até brinquei, eu coloquei a aulinha da titia Vivia no Instagram. O que um deputado faz? Um deputado, ele cria, ele projeta leis que vão ser ainda, elas podem ser aprovadas ou não, né, para serem edificadas, né? Mas um deputado, ele não cuida de uma rodovia, nem de uma pracinha, ele não faz um viaduto. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? A gente não pode ter essa ignorância política no ano de 2026. A gente tem que saber o papel de cada um, até para a gente saber até onde a gente vai. E digo até que a maioria da população, tá? Não, a maioria. Eu coloquei ali, ninguém respondeu. Eu falei, meu Deus, vai lá na IA pelo menos e fala alguma coisa, mas nem isso, entendeu? As pessoas entram numa zona de conforto e aí chega alguém lá, bacana, com um discurso bonito, né? E fica ali fazendo aquela festa toda. Aí o sujeito vota, mas por que você votou nele? Eu gostei dele. Não, pelo amor de Deus, a pessoa tem que vir com uma política de propósito, entendeu? Que são causas, eu acho que as causas, eu sou escola Otávio Leite, então não tem jeito, entendeu? Então... eu procuro falar o seguinte, as minhas causas hoje, eu trabalho em cima de quem?
o turismo, que não é Sim. é o meu carro-chefe, enquanto política pública, tá? Porque isso é bem diferente. Vocês tinham que estudar o que é turismo enquanto política pública, que é o quê? É isso que a gente já conversou, da questão do aumento de turismo, mas, em consequência, o aumento de furtos, o aumento de moradores em estados de rua, né? Eu defendo os 50 a mais. Por quê? Porque essa virada de chave que eu te contei, quando eu resolvi sair do turismo e me jogar no mercado, que eu estava me achando o máximo, não, agora sim eu vou conseguir uma coisa. Eu tive muita porta fechada na minha cara e as pessoas falando que o meu currículo ali, porque eu já fiz curso aqui, curso ali, como se dizendo, não, o teu currículo tá over demais, entendeu? Você já fez muita coisa. E aí, de repente, pegavam alguém, não contra a juventude, pelo amor de Deus, eu sou Não, super a que favor seria muito mais barato da do que geração, essa investir geração numa Z. pessoa cheia de qualidade no Exatamente, currículo. essa geração Experiência, Z né? veio diferenciada, É. né? Meu filho veio, essa geração Z é sensacional. Eu sou muito a favor da juventude. Mas o que acontece? Acontece a história do ticket médio ali, entendeu? É lógico. Aí eles colocam uma pessoa com menos qualificação, com ticket médio menor, e você tem uma quantidade imensa de 50 a mais Com uma experiência absurda para sem poder trabalho passar. hoje. Sem trabalho. Sem trabalho hoje. Mais de 8% da nossa população. É muita gente, entendeu? Então, assim, eu defendo isso porque eu passei na pele. Todas as causas que eu defendo, Aline, eu passei na pele. Mulher, feminicídio, essa coisa toda, hoje só se fala nisso, né? Graças a Deus isso não aconteceu, eu tô viva aqui conversando com você. Mas eu já sofri um relacionamento narcisista, sabe? A ponto de eu mesmo me questionar, e olha que a minha personalidade é forte, eu me questionar de algumas coisas, porque o narcisista, ele faz isso com você, ele é um ser de mente maligna, né? Então ele faz você se desacreditar de si própria. É uma loucura isso. Eu vivi um relacionamento narcisista, só que eu peguei rápido. A minha sorte é que eu peguei em 2 meses e meio ali e eu já tava, cilada. Agora Corre, Bino, corre, que é cilada. corre que é cilada. É. Agora, quantas mulheres não estão no relacionamento narcisista Que não conseguem que sair. não conseguem sair e nem sabem que estão, né? Porque o narcisista, ele bate a sopra, né? Ele te reduz ali a pó e depois ele te bota como uma rainha, ele te confunde, ele faz com que você mesma fique em dúvida da sua própria personalidade. Ele é tão inteligente, só que ele leva essa inteligência para o lado do mal, que ele te manipula. Sabe, estrategicamente. Ainda bem que tu virou essa página, né? Não, Tu viu uma Deus mulher me tão livre. inteligente, não. Mas para você ver, eu faço questão de me De colocar falar, e falar que eu sofri isso, porque Pra atentar as todo outras. mundo pode sofrer também, né? Agora vamos lá. Legado é uma palavra que você usa com frequência ao falar sobre turismo e sobre sua missão. O que você quer que permaneça depois que você não estiver mais nos cargos que ocupa hoje? Como será o legado de Vivi Fernandes? Ai, olha, em nome de Deus, né? Que seja um legado que eu consiga alcançar esses objetivos, né? De conseguir trazer esse nosso Rio de Janeiro com uma visão mais bonita, né? A gente está começando um trabalho de aumento de turistas no Rio de Janeiro, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, eu quero deixar um legado de uma cidade, de um estado maravilhoso, né, uma referência no mundo, que o Rio de Janeiro seja a capital mundial, que o Rio de Janeiro já está entrando na moda, mas que o Rio de Janeiro seja a referência, né, de um destino de moda mesmo, que as pessoas queiram vir para cá com mais veemência. E eu escrevi alguns livros, todos voltados para turismo, com exceção de um. Eu escrevi 7 livros, né, 6 voltados para turismo, né, inclusive um de eventos, né? Outros falando sobre turismo, um falando inclusive da pandemia também, e teve um que chama, nossa, é tanto livro que a gente esquece até o nome, mas esse foi o que eu mais chorei, que foi Os Embaixadores. Nós fazíamos os livros a várias mãos, então nós tínhamos alguns capítulos, então eram capítulos que a gente escrevia a várias mãos. E esse último que eu fiz, o penúltimo, enfim,
Foram vários agora e eu não tenho, nem sei te dizer assim de cabeça, eu só vou guardando ali. E eu falo, filho, guarda que isso aqui é o legado, né? Porque livro é uma Sim, história da tua lógico. vida. Então, o Vai que ficar eu tenho de registrado ali a mais vida toda. emocionante foi um capítulo que eu escrevi para o meu filho, porque quando eu casei com o pai do meu filho, né? E a gente ficou 10 anos casados sem filho, porque o médico falou para mim, o, meu Deus, o seu ginecologista falou para mim, olha, você sabe que você não vai poder ter filho, tá? Você pode fazer um tratamento, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu falei, eu não vou fazer nada. E curti 10 anos o meu casamento com meu marido ali, entendeu? De repente, minha amiga, você não tem Engravidou. noção. Você não tem noção. De repente, eu tava na praia, caí assim, ó, pum, desmaiei. Aí, cheguei em casa, aí uma amiga minha falou, olha, foi me visitar e tal, olhou pra mim, assim, ela muito sensitiva, sei lá, ela falou, Vivi, teu quadril tá largando, tem alguma coisa acontecendo com você e tal. E aí eu falava, mãe, né, minha mãe ainda era viva, minha mãe faleceu já tem muitos anos, enfim. Meu filho teve o privilégio de conviver com a minha mãe durante 2 anos, mas ele hoje tem 20, quer dizer, ela já tem 18 anos de falecida, mas foi uma grande vó durante esses 2 anos que ela conviveu. A melhor vó do mundo. Foi E tua amiga falou, você tá com um quadril grande, você ela tá falou, grávida. você tá grávida. Você tá grávida. E aí eu falei, não é possível, eu não posso estar grávida, né? Eu não posso estar grávida. Mas aí eu comecei, né? Aí eu falava, mãe, aquela coisa de mãe, né? Quando a gente tem mãe, é mãe, não tem jeito. Mãe, tô com vontade de comer creme crabe com manga. Minha mãe falava, como assim creme crabe com manga? Que coisa mais estranha. Conclusão, nasceu um filhão cheio de saúde. Menina, quando eu cheguei no médico, ele falou assim, você tá preparada para escutar o que eu vou te falar? Você tá com 4 meses de gravidez. Caramba. Olha que loucura. Depois que ele falou, a barriga fez assim, ó. Puf. Não tinha barriga. Hoje eu ele fui tá muito com magra. 20 anos e você escreveu um capítulo do livro pra Do ele. que livro você vai falar do contando legado. essa história. Ah, legal. Né? Mas que quando eu descobri, era o sonho da minha vida ter filho, mas eu queria que aquilo acontecesse de uma forma natural. Do jeito que sabe? foi. Do jeito que foi. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, nossa, foi uma coisa assim que eu ficava o dia inteiro conversando com ele, sabe? Eu olhava para minha barriga Ser mãe e eu é maravilhosa. falava, filho, é assim, quando você crescer. Eu conversava, meu ex-marido falava, Vivia. Eu falava, não, tô conversando com meu filho, ele tá escutando. E graças a Deus, assim, eu falo que eu não tenho filho, eu tenho uma bênção, sabe? Porque o menino é educado. E você fez um capítulo pra ele no livro? Nossa, eu fiz um capítulo tão lindo Legal. que eu não consigo ler, que eu choro. Legal. Aí ele fala, mãe, toda vez que você lê esse livro, você chora. chora. Coisa de mãe. É uma coisa de mãe. Foi muito bom, maravilhoso. Vivi, por fim, depois de tudo que você construiu, defendeu e transformou ao longo dessas 3 décadas, o que ainda falta, não na carreira, não no mercado, mas em você mesma, para você se sentir que a missão está completa? Olha, essa pergunta eu não contava, hein? Agora você me pegou. Eu acho que eu já tive tudo na vida, né? Eu tenho que agradecer. A gente tem que primeiro acordar e agradecer por estar vivo, por ter saúde, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus por tudo isso, né? Então, eu costumo falar que eu sou completa nisso, graças a Deus, né? Mas é o que eu falei desde o início, eu sou movida a desafios, né? Então, hoje eu tô nesse desafio, as pessoas até brincam, né? E falam, Vivi... E aí, como é que tá a tua relação pessoal? Eu falei, eu tô casada com a minha pré-candidatura, entendeu? Até outubro eu tô casada com a minha pré-candidatura. Ninguém me tira esse foco, entendeu? Legal. Então, eu acho que são os objetivos que eu crio, que eu construo, e que eu procuro ter foco neles. Então, nada me desvia, né? Eu tô ali... E eu vou até o final, e seja o que Deus quiser. E eu falo, Deus, você que move meus caminhos, se for para ser que seja, que se não for para ser, que seja uma lição, mas eu sou movida exatamente a isso que eu te falei. A propósitos, a desafios e a concretizações,
né, da forma como elas têm que ser, né? Porque eu procuro dizer que quem sabe de tudo é ele, a gente não sabe de nada. Foi um prazer te receber aqui, uma energia maravilhosa. Linda, olha quem fala, essa mulher maravilhosa. Desejo muito sucesso para você, Vivi. Obrigada. Que você continue também. aí espalhando esse sangue de mulher guerreira, conquistando as coisas, mostrando também o lado bom que tem do turismo, da política, de tudo mais. Precisamos de mais mulheres assim, iguais a você. Iguais a gente, né, minha amiga? Que quando eu olhei, eu falei, nossa, que mulher linda, que mulher empoderada. E eu costumo falar o seguinte, a gente tem que ter mais união, porque mulher bem resolvida... Elogia, agradece, bota pra cima, vamos junto. Conte comigo na tua... Não foi? A primeira vez candidatura. Quando a gente se encontrou, eu falei, nossa, que mulher linda. E eu elogiei também. Né? Você falou, não, você, olha quem tá bom. falando. Então eu acho assim, gente, vamos nos resolver enquanto mulheres, né? Vou repetir uma fala que eu já falei, mas nós somos a maioria, né? E eu costumo falar, homens, vocês nasceram de nós. Então, assim, se a gente não existisse, não existiriam nem os homens, porque eles nasceram dentro da nossa barriga. Então, enfim, né? Que a gente tenha mais empatia, né? Que a mulher procure ser como a gente é aqui. Unida. Né? Unida, a gente teve uma empatia Colocar de primeira, de uma levantar a outra, né? De não deixar, né? Ajudar, dar a mão mesmo. Eu costumo dizer que eu sou uma afortunada, eu tenho certeza que você também, que eu falo que eu tenho amigas de verdade, né? Eu tenho amigas desde 5 anos de idade, de verdade mesmo, que eu posso contar. Como você disse, eu vim para o Rio muito cedo, com 2 anos de idade, e vim eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha tia. Então, essa é a família que eu tenho no Rio de Janeiro. Então, eu procuro falar que os meus amigos são a família que eu escolhi para mim. Isso aí. Isso aí. Muito sucesso, Vivi. Muito obrigada. Para você também, maravilhosa, linda. É isso aí, galera. E para você que ainda não entrou no canal, acessem aí o Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também o vídeo. Beijo e até semana que vem. Beijo.